tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 23 de maio. Não, hoje é 31 de maio. Não é isso? Sim. Olha, ainda bem que eu vi a tempo. 31 de maio, desculpa. 31 de maio de 2017, quarta-feira. Esse é o verbete de número 4.135, 6 páginas, 50 logias e 22 máximos. O tema é Consim Solidária, especialidade Perfilologia. Quem escreveu o verbete é a Maria Luísa Pinto, que ela é mais conhecida como Marilux, né? Que é um apelido que o professor Valdo colocou e que pegou, né? Então vamos conhecê-la. Então a Maria Luísa Pinto, ela é professora do ensino fundamental, brasileira, natural de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, e é voluntária da Conscienciologia desde 2012. Vamos à definição. A consciência solidária é a pessoa, homem ou mulher, com temperamento filantropo, humanitário, altruísta, generoso, solícito e doador, sempre predisposta, disponível e interessada em prestar auxílio, apoio, amparo ou ajuda espontânea a outrem em alguma contingência intra ou extrafísica. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da solidariedade, o holopensene universalista, a pensenidade compartilhada com o grupo evolutivo, o direcionamento pensênico harmônico, a tudologia. Na fatologia destacamos a solidariedade espontânea nas relações diuturnas, a assistência sem plateia, a realização da assistência sem alarde, a cordialidade espontânea, o olhar fraterno, a solidariedade sem ingenuidade, a gentileza nos menores gestos, a solidariedade silenciosa, a observação silenciosa e atenta da demanda assistencial. Em parafatologia, a solidariedade dos amparadores, explicitada em projeções conscienciais, o perfil assistencial atraindo consciências afins, a naturalidade assistencial espontânea levada para a dimensão extrafísica e a convicção de o energossoma ser usina ininterrupta de energia. Na remissiologia destacamos 5 verbetes: amparofilia, assistência inegóica, consim benévola, consim large, senso de fraternidade. O autoconhecimento e os pensenes solidários, harmônicos, fraternos, cosmoéticos e universalistas levam a consim predisposta à interassistencialidade etarística e à ortoconvivialidade deleitosa. Você penseniza a respeito da solidariedade? Admite ter a proex atrelada à assistência? Quais os efeitos evolutivos daí advindos? Então, temos uma bibliografia específica e vamos à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Mini peça, empatia, brandura, serenidade, autoproexis, cosmoética, generosidade, convivialidade, conscienciofilia, autopacificação, amparabilidade, sobrepairamento, transafetividade, megafraternidade, ortoconvivialidade, energossomatofilia, parapercepciologia, fraternologia, traforologia e perfilologia. Antes de começar, algumas convites, né? O primeiro convite é para o lançamento do livro da professora Alzira, que é o livro Intenção, Manifestação Atributológica da Consciência. Então vai haver o pré-lançamento no Círculo Mental Somático, nesse sábado agora, dia 3 de junho, e a noite de autógrafo e o lançamento no mesmo dia, no sábado à noite, às 19 horas, no Hotel Mabu. Então estão todos convidados. Quem está fora de Foz pode assistir pela fanpage, eu acho que da Editares, né? Ou pelo Facebook da Editares, se eu não me engano. Mas isso é fácil, vocês descobrem lá a melhor forma de acessar a distância, tá bem? Nesse mesmo final de semana vai ter o curso Efeito do Perdão, com o professor Mário Oliveira também. Então isso vai ser na ACIP, dia 3 e 4 de junho. Quem tiver interesse também entra em contato com a ACIP, que é o 45 2102 1421, tá bom? Quem tiver em Goiânia ou aí por perto, eu vou estar esse final de semana dando um curso Opção pelo Autodesassédio.
Então, também no dia 3 e 4 de junho, quem tiver interesse. E na sexta-feira, dia 2 de junho, nós vamos estar fazendo um lançamento do meu livro, que é o Sensos Evolutivos e Contrassensos Regretivos, também lá em Goiânia. Então, quem tiver interessado, estão convidados, os aguardo lá. E aqui tem também uma relação direta com o tema, é um curso do CAEC chamado Qualificação Interassistencial, que para ajudar as consins solidárias, né, a melhorarem a assistência. Então, esse curso é um curso de 2 módulos, que ele vai ser o primeiro módulo, vai no dia 1 e 2 de julho desse ano, e o módulo 2 no dia 26 e 27 de agosto. Então, maiores informações, vocês podem dar uma ligada aqui para o CAEC 45 3525 2652 e se informarem mais do curso, tá bom? Então, agora vamos a nossa verbetógrafa, aquela pergunta que você, como tertuliana assídua, tertuliana ou tertuliana, né? Você se reveza, já sabe. Por que do tema? Antes de mais nada, boa tarde a todos, aos colegas aqui presentes, aos teletertulianos, a equipinha, a Equipex da Enciclosapis e do Tertuliário, a mediadora Adriana Lopes, que foi uma sincronicidade, ela está mediando essa tertúlia, e aos amparadores. E queria também agradecer a Enciclosapis pelo apoio, pela paciência, e agradecer a oportunidade de estar sentado nessa cadeira do poder hoje, e agradecer em especial o meu amparador. Agora, por que do verbete? Como você falou agora há pouco, eu sou uma teletertuliana assídua quando eu estou em Minas e uma tertuliana assídua quando eu estou aqui em Foz. E agora eu vou ser assídua aqui em Foz. E eu mando pergunta direto. E numa das tertúlias que a professora Adriana estava defendendo, que é a revisão gratulatória diária, eu fiz as minhas, e dentre elas estava uma pergunta que era relacionada à solidariedade, que era solidariedade espontânea, uma coisa assim. Aí eu fiz essa pergunta, você poderia falar a respeito da solidariedade espontânea? Aí você, foi até impactante, que aí nessa pergunta você responde: por que você não faz um verbete sobre isso? É a tua cara, minha amiga. Faça um verbete. Eu falei, o quê? É a minha cara, e fiquei pensando o dia inteiro, depois da tertúlia, o tempo todo. No outro dia, assisti a tertúlia de novo. Poxa, isso daí me ajudou no autoconhecimento, que eu priorizo o autoconhecimento. A gente reconhece alguns trafores, mas não tanto. Na hora que você falou, eu falei, poxa, será que eu tenho esse perfil? Aí comecei a refletir sobre isso, e eu te agradeço, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, autopesquisa, porque quanto mais autopesquisa, quanto mais eu me conheço, mais assistência, mais eu qualifico para ser uma consim mais solidária, né? Esse é o meu sonho de consumo, ser solidária para valer, né? Que é o início da mega fraternidade. Então, eu agradeço a professora Adriana, porque eu tenho vários títulos lá, mas esse daí chamou a atenção da maneira com que ela falou. Então, muito obrigada, professora Adriana. Foi você o motivo de eu escrever o verbete. Então, o mérito é meu, melhor, né? O mérito mas é agora seu. Eu diria que o mérito é seu, porque isso eu faço com várias pessoas, nem todo mundo escuta, pega e faz, entende? Põe a mão na massa, né? Esse desafio faz parte do meu trabalho, porque eu vejo que tem a ver, né? Então, a pessoa gostou daquele tema, mas nem todo mundo assume e aceita escrever. Você foi lá e bancou, então acho que é legal, o mérito é seu, não é meu. Tá bem? Vamos lá então para Paraíba, começamos com Paraíba. Há uma tendência de as pessoas tratarem os indivíduos que estão sempre disponíveis a ajudar como o bobo da corte, principalmente em ambiente de trabalho. Como mudar essa imagem? Você concorda com isso? Eu penso o seguinte, vai da cosmoética. Eu acho que vai da intenção com que você vai ajudar, com que você vai fazer a assistência. Se a gente, né, pensa com carinho a respeito, que se tem essa mega fraternidade, que é esse sentimento de um para com o outro, e é uma coisa real, sincera, espontânea,
Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento para poder ser mais ativo e poder cooperar. E para ser solidário, não precisa fazer muita coisa. São coisas sutis, coisinhas simples. Não precisa pegar lá e ir lá no banco, tirar 3, 5 mil e ajudar alguém. Às vezes é uma palavra, às vezes é entregar o ouvido, né, deixar a pessoa conversar, ajudá-la na melhor maneira de selecionar. Então, acho que tudo aí entra a cosmoética, que é a chave, né? E eu acho que e também a questão do discernimento, né? Porque essa ideia do bobo é aquele que fala sempre sim, e às vezes a melhor forma de ajudar é dizer não, em certos casos. É verdade. Não é? Em certos casos, a melhor forma de ajudar é, às vezes, falar uma verdade na cara da pessoa. Então, esse discernimento que eu acho que dá a diferença entre essa imagem do bobo, que seria, que me passa, né? Aquela pessoa que faz tudo, né? E que eu acho que não necessariamente é solidária. Agora, o solidário, ele às vezes vai falar e às vezes vai, por exemplo, a TARES, a tarefa do esclarecimento, é uma tarefa difícil. Às vezes a pessoa vai, fala uma verdade e vai ter rebarba em relação a isso. Mas isso é solidariedade, porque ela paga o preço para poder ajudar o outro. Então, eu vejo que talvez é a questão do conceito da assistência e solidariedade que precisa ser refeita. Posso fazer um comentário em Lógico, cima disso? a tertúlia é sua, lembra disso? Você está falando da TARES, que tem pessoas que sabem bancar, têm competência para fazer a TARES, e é solidária. Às vezes é tapa na cara, com fratura exposta, mas com delicadeza, com conhecimento. Até vou fazer um comentário. Quando eu fiz o primeiro curso, que foi com os 40 manobras com o professor Mário, no segundo dia do curso, ele fez um comentário, eu não conhecia nada, muito pouco de conscienciologia, e eu achei o Mário super arrogante, megalomania. Eu falei, ele quer ser o bambambam, acha que é o rei, sabe tudo. Chorei na hora do coffee break, não falei nada com ninguém, mas fiquei pensando contra, né? Falei, amanhã eu não venho mais no curso. Amanhã eu vou para as Cataratas, vou para qualquer outro lugar, mas eu não vou ficar com esse homem prepotente aqui do meu lado. Quem é ele para falar mal dos mestres ascensionados? Entre ele estava confuso. Eu falei, pô, esse homem é muito prepotente. Aí tá, ele fez o comentário lá, chorei, na hora que terminou, eu vim embora, eu falei, depois, na hora que voltou, depois do coffee break, ele virou e falou, aqui neste grupo tem muita gente que faz parte do meu passado. E eu lá pensionizando, e depois eu ainda falei em voz alta. Eu posso ter feito, eu não fiz parte do seu passado, fiz do presente, estou um pouquinho aqui agora, mas amanhã eu não venho neste curso. Amanhã eu não venho nesse curso. Aí ele falando dos guias cegos, eu falei, o guia não é só um cego, ele pode ser caolho, mas eles não são cegos. E continuando a chorar. Não estava aguentando a pressão. Aí, resumindo a história, a turminha que estava lá, não, o professor Mário é assim mesmo. Eu falei, cara, ele sempre foi assim, prepotente? Sempre achando que é o bambambam, que é o rei da cocada. Só fiz essa pergunta, não fiz mais comentário e vim embora para dormir. Eu falei, amanhã eu não vou no curso mesmo. Aí meu sobrinho estava aqui, o meu sobrinho, tia, nós vamos jantar? Eu falei, vamos, mas agora eu preciso ficar sozinha comigo. Aí chorei, tomei um banho, projetei. Na hora que eu acordei era meia-noite, novinha em folha, amando o professor Mário. Eu falei, poxa, como que eu pensionizei isso? Eu fiz uma projeção, me explicaram um monte de coisa, facilitou. Isso é solidariedade. Ele foi duro. E aguentar a E aguentei, chorei, fiquei de psicossoma. E hoje eu agradeço esse trabalho solidário que ele fez comigo. Isso chama desassédio. Desassédio. Alto e hétero. Vamos para Curitiba? Vamos. Estrangeirismologia, página 6. Você utiliza alguma técnica específica, além da intenção assistencial, para obter rapport com o amparo de função? Aquela história, quando a gente quer estar em sintonia com o amparador, a gente tem que estar sempre com os pensenes elevados.
é não pensar mal de ninguém, porque a evocação, tudo que você pensa, você evoca. Então, se você está com o objetivo de fazer assistência, de qualificar, ele vai estar sempre do teu lado. O maior rapport é esse, você está solícita, né? Você ser solícita, está pronta para o que der e vier, e está sempre em ligação, fazer esse link, se ter a certeza que na hora que você precisa, ele vem ao teu encontro. É não abusar do amparador, né, aquela história, querer que o amparador seja babá nosso, fica 24 horas. Porque ele sabe que na hora da necessidade, quando precisa, se tem assistência, ele está do lado. Às vezes não precisa nem a gente chamar, a gente já sente. Então, eu acho que é os pensenes, né? Os pensamentos mais elevados. Outra pergunta. Como acertar na mosca quanto ao timing assistencial? Quais são algumas das benesses da Consim Large? Então, são duas perguntas, né? Então, vamos lá. Como a primeira, como acertar na mosca quanto ao timing assistencial? É ter a parapercepção, né? Já que estamos falando do amparo, se você não tem essa percepção, não sabe, aí você pede socorro para o amparador, a melhor maneira de ajudar a ver se está na hora, se está no momento. Por isso que eu falo que é o bom qualificar a nossa assistência, para não ficar dependendo toda hora do amparador. Mas o tempo certo é à medida que você vai interagindo, que a pessoa vai abrindo, você vai conhecendo um pouquinho melhor, fazendo a empatia, aí você vai dosando a sua TARES, né, a sua tarefa, para ajudar os colegas, né, os compassageiros. Quais são algumas das benesses da Consim Large? Eu acho que é muitas benesses. Dá um exemplo. Primeira coisa é você se sentir bem. Então, se você é uma Consim Large, que você doa qualquer tipo qualquer tipo de doação, seja ela energética, seja ela financeira, seja ela tarística, seja ela TACOM. Então, se você faz uma doação do seu tempo, se você consegue despreender, ser menos egoísta, então você é uma Consim Large. O que é o benefício? É o sentir bem, é você saber que a outra consciência está bem, feliz. Isso que é amar o outro, é saber que ela está bem e que ela está melhorando. É você contribuir com o mínimo que você pode. Então, a melhor maneira de se sentir bem é ver o outro feliz, né? É o bem-estar, a compensação. Eu acho que é isso daí, é você ver um sorriso depois de uma lágrima, é você dar um abraço e receber um abraço depois de uma interação. Isso, para mim, é ser Consim Large, não aquela Consim que quer tudo para si e nada para os outros. Eu quero, eu posso, tudo é para mim, porque ela encontra mais dificuldade, nada para ela dar certo. A pessoa que ela é mais large, por exemplo, um Putrocata, que ele tem muita grana, cheio da grana, será que ele é tão feliz? Ele tem medo de sair na rua, ele tem medo de entrar dentro de casa. Se ele compartilhasse um pouquinho mais do que ele tem, seria duas riquezas numa só, né? Outra, Fatologia, página 7, linha 8. Você mantém o solilóquio sadio em certas situações do seu dia a dia? Esse fato auxilia no contato com o amparador de função? Com certeza. Aquela história, quando você está bem com você, né, é por isso que eu falo que o autoconhecimento é a chave de tudo. Se você está bem com você, seus solilóquios vão ser sadios. Então, se eles são sadios, você vai chamar companhias afins. Porque se eu estou pensando coisa positiva, só coisa boa, e pensando bem de mim mesma, como que uma consciência patológica vem, a não ser que era para a gente fazer assistência, ou que o amparador precisa da nossa ajuda, da nossa energia, e a coloca na nossa psicosfera.
Tem uma pergunta aqui de Goiás, que eu estou pegando o endereço aqui. Gostaria de saber como a Conscienciologia atua em caso de pacientes diagnosticados com esquizofrenia, se há casos de cura completa em que haja remoção total de remédios somente aplicando arco voltaico e consciencioterapia, e também caso haja de um enfermo ser bem recebido em Foz do Iguaçu. Olha só, tem que separar uma coisa, a Conscienciologia ela vai trabalhar com energia, há problemas que já têm problemas que são químicos, corporais. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma pressão alta, ela tem uma doença, sei lá, de hormônio, hormonal, ela vai tomar as medicações, não é só a energia que vai dar conta, entende? Então, há casos que tem que se verificar o que está acontecendo. Mas o que eu vou te fazer? Eu vou te orientar a você procurar a OIC, tá certo? Porque lá tem psiquiatras, tem psicólogos, tem médicos, e eles vão poder conversar melhor com você sobre a situação aí que você está tendo dúvida, tá bom? Então, olha, OIC tem telefone 45 3025 1404 e 2102 1402, tá bom? Que aí eles vão poder te dar uma melhor atenção em relação a essa pergunta que você está fazendo para nós. Então, vamos continuar aqui. De primeira aqui, ó, já se denunciou. Mãe, parabéns pelo verbete. Então vai ter que falar tudo. Gostaria de estar aí do seu lado e desejo uma ótima defesa. Sem chorar, tá bem? Ok. Vamos lá. Pouso Alegre. Vamos começar com a filhota aqui. Pensenologia, página 6, terceira linha. O holopensene pessoal predisponente à autopesquisologia. Fala um pouquinho. Valeu, filhota. Obrigada. Sei que você estaria aqui do meu lado, mas está minha irmãzinha aqui também do meu lado. As duas irmãs aqui. Ela super bem acompanhada aqui. Fica tranquila, tranquila. Está bem aqui. O holopensene pessoal predisponente à autopesquisologia. Eu falei logo no começo que eu dou muito importância à autopesquisa. Eu acho que, volto a falar que a autopesquisa, o autoconhecimento é a base para tudo. Se você está predisposta a se autoconhecer para qualificar a sua assistência, é a melhor coisa. E como que eu faço isso? Indo nas dinâmicas, indo nos cursos, participando das palestras, tem os cursos, por exemplo, eu comentei ontem até na dinâmica da professora Adriana, que eu adoro os cursos. Se fosse uma nota, eu daria nota 11 para todos os cursos de dinâmica, mas eu dou nota 11 para o debate, porque é no debate que a gente aprende, é no debate que a gente, com os colegas, com o depoimento dos colegas, das parapercepções. Então, é isso daí, a pessoa que está predisposta a se conhecer, porque o autoconhecimento, para mim, é sinônimo de conscienciologia. Como que você vai fazer uma empatia se você nem se conhece? Você tem uma dor de cabeça, você não está em dor de cabeça, de repente vem uma dor de cabeça, não, eu comi alguma coisa, eu fiz isso, arranja um monte de desculpa, mas não admite que está uma consciência ali na sua psicosfera. Então, se você se conhece, facilita, ajuda os amparadores e aquela história, isso é ser solidário, é você se conhecer para poder ajudar de uma maneira geral, até o amparador. Parafatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima. A autoliderança na convivialidade interdimensional. Então, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, porque eu acho a autoliderança é você ter um pouco mais de conhecimento, você saber se defender, não precisar fazer de amparador o seu babá. E existe várias dinâmicas, vários trabalhos, várias técnicas. Inclusive o curso de 40 manobras, são 40 manobras para você trabalhar e para você ter uma convivialidade interdimensional. Então isso facilita tudo, né? Porque eu, por exemplo, né, eu pretendo um dia trocar de papéis. Hoje o meu amparador está lá,
E ele também estuda, ele faz pesquisa, ele quer ficar mais técnico, porque na ressoma dele, o que ele vai fazer? Vai estar aqui como a gente, de soma, e a gente vai estar lá. Então, a gente tem que dar chance para ele estudar mais, pesquisar mais, porque quanto mais ele aprimora lá, mais ele ajuda a gente. E depois aqui, na hora que a gente trocar de papéis, lá fica até mais fácil, porque a gente já é amigo, porque o amparador é nosso amigo. Né? Ele está sempre junto. Então, geralmente, eu ofereci. Ó, um dia nós vamos trocar de papel, eu vou melhorar aqui para facilitar para você. Como você está melhorando aí, para facilitar para mim na próxima. Para fazer esse link, para ficar mais fácil essa interação. Trinomiologia, agora na página 8. Na quinta linha, é o quinto trinômio. Não. O entendimento contextual do trinômio automotivação, trabalho e lazer. Que linha que é, Adriana? Quinta linha do trinômio. Achei. O entendimento contextual do trinômio automotivação, trabalho e lazer. Isso. Eu acho que esse trinômio aí é tudo. Eu acho que aquela história, quando você faz um trabalho, ele tem que ser prazeroso. Você tem que gostar daquilo que você faz. Onde que está aqui? Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa. Então, se você fica motivada, porque você gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu venho nas tertúlias. Eu não sou obrigada a vir aqui, não tenho compromisso, sou voluntária da Enciclosapiens, mas é um prazer estar aqui. Eu fico feliz. E o dia que eu não venho, eu sinto falta. Então, tudo que a gente fizer, a gente faz com prazer, isso torna um lazer. Para mim é um lazer. Que lazer melhor que estar aqui no espremedor de laranja? Cérebro, né? Espremedor de cérebro, só falava. E tem outra, eu falo que é o prazer pelo seguinte, aqui no tertuliário, para mim também é uma dinâmica. Isso daqui é uma dinâmica. Porque quem está aqui, que convive aqui todo dia, sabe a energia que tem aqui, conhece, sabe, tem as percepções, né, Terezinha Chataloff? A gente sempre comenta isso. Às vezes a turminha ali dos assíduos. Assim. Então, é um prazer, quer dizer, é tão bom a gente estar aqui, sendo solidário com todos os colegas, com quem está sentado aqui na cadeira dos réus, como o professor falava, né? Que é a maior libertação. Então, que coisa mais gostosa que você fazer um negócio com prazer, né? Sem obrigação. Eu gosto de autonomia por isso, ninguém me obriga, eu faço porque eu quero. Né? Então, é ótimo. Isso é ser solidário com você mesmo, porque você está se sentindo bem e não está forçando a barra. Vai porque é uma coisa natural. E é uma ajuda, né? Porque você valoriza muito tanto os tertulianos assíduos como os teritulianos assíduos. Porque eles seguram aqui com as perguntas, né? Com a movimentação, isso é muito sério. Eles estão ali, já vou passar para vocês, tá? Fatologia, página 7, penúltima linha. A compreensão e verbação da transafetividade. Nossa. Essa é pesada. A compreensão da verbação da transafetividade. É um sonho de consumo para mim. E eu acho que é um sonho de consumo para todos os colegas, para todos os despertos. Para todos nós é o sonho de consumo. A transafetividade é um sentimento, segundo o professor Valdo, que a gente teve uma época que ele falava muito da transafetividade. Às vezes ele brincava, porque eu sentava ali onde está o Chataloff. Ele falava, quando fazia alguma pergunta da transafetividade, pergunta para a Marilux, ela entende de transafetividade. Eu só ria, falei, professor, devagar com a dor. Aí ele falou, reflete sobre isso, reflete sobre isso. É difícil você refletir sobre uma coisa tão elevada. Tão transcendente, né? Tão transcendente, porque isso aí eu acho que cada um. Aí teve uma dinâmica, que eu gosto de chegar primeiro na dinâmica e ficar lá uma meia hora antes, sentadinha, trabalhando energia. Aí eu levei, antes de começar, esse tema. Eu falei, o professor falou para eu refletir sobre a transafetividade.
mas o que vai acontecer? Eu não consigo, né? O que eu vou falar amanhã para ele? O que eu pensei a respeito? Aí veio a imagem do cachorrinho do Pedro, sabe? Aquele pet bonitinho, que é um gatinho. É desse tamanho, é um doce. Eu falei, mas o que tem o cachorrinho da Cris aqui com a transafetividade? É o rap. É. Eu falei, não estou entendendo. Aí fiquei lá, pensando no cachorro. Aí eu refleti, poxa, você vai fazer um carinho no cachorro, se você puder dar uma coisinha para ele comer, você dá, porque você sabe que ele come ração, você brinca, você faz, né, um afago, mas você nunca pega o cachorrinho e levanta para olhar se é um cachorrinho ou uma cachorrinha. Né? Eu falei, poxa, é isso daí, transafetividade não tem gênero. Né? Não importa se é uma cachorrinha ou se é uma cadelinha, um cachorrinho ou uma cadelinha. Eu falei, entendi. Então, quer dizer que a gente tem que respeitar, amar as pessoas, dar valor, não no gênero, mas na consciência em si. Aí eu cheguei aqui no tertuliário, era na mini tertúlia, olhava para as pessoas aqui, né? Eu tenho mania de brincar com os meninos, com as meninas, de querido, de lindo, de gatão. Eu falei, é isso daí, eu chamo lindo, gatão, chamo uma colega e chamo um colega, mas não preocupe se ele está de saia ou se ele está de calça. Eu falei, eu acho que transafetividade começa por aí, né? Aí eu fiz o comentário que o professor viu, aí ele tirou uma da minha cara, brincando, né? Que ele brincava muito comigo. Tá vendo? A Marilux entende transafetividade. Eu falei, professor, me ajuda aí, eu não entendo não, quero entender. Mas o que a gente pode pensar é isso, é um sentimento mais universalista, né? Independente de religião, independente de etnia, de idade, de gênero. É uma coisa assim mais profunda, que é do âmago. Eu também não sei explicar não, porque é muito elevado. Nós chegamos lá. Mas é mais ou menos, é um sonho de consumo. Nós chegamos lá, pode Marilux, falar, Tiago. Fazer um comentário em cima disso. Tá ligado, né? Tem um amigo meu que ele falava assim, eu acho todas as pessoas bonitas. Ele olha para o rosto de todas as pessoas e vê beleza no rosto. E eu fiquei pensando nisso. Ele falou assim, eu não acho ninguém feio. Para mim, todo mundo é bonito. E eu fiquei pensando, cara, eu sou muito egoísta, porque eu acho algumas pessoas feias. E acho algumas pessoas bonitas. E aí eu fiquei encucado com isso. Eu comecei a olhar diferente para as pessoas. E comecei a ver que realmente, se você for olhar bem, não existe gente feia. Porque é um padrão, nariz, 2 olhos, uma boca. Não foge, as pessoas não fogem muito disso. Né? Então, se você começar a olhar, e você começa a olhar não para o rosto, mas para a consciência. E aí o negócio é muito mais a fundo. Isso é um princípio da transafetividade, né? O que você acha? Também penso Vamos assim, estudar, porque a beleza está na energia, né? Porque às vezes uma tem pessoa... energias ruins. Não, mas estou bem falando daquilo... desagradáveis. Também não vamos estourar as pílulas. Não, é relativo, né? Mas né? Tem pessoas mas eu acho que é mais muito feia você ajudar universalmente. E quanto mais nós tivermos domínio energético, mais nós vamos conseguir ajudar sem nos contaminar, inclusive com as patologias alheias. Então a gente pode estar aberto porque a gente não se contamina. Lembra? Uma coisa que a gente que tem a ver com isso é só a gente ler o capítulo da monja no Processo da Consciência, que é uma lição de fraternidade, que eu recomendo para todos a leitura, que fala que ela sente as dores do mundo, que é mais solidariedade. Isso é uma consciência solidária, sentir as dores do mundo. Imaginou o que deve ser isso? A gente não consegue nem imaginar. A gente já tem as nossas, né? Imagina as dores do mundo. Então, eu vejo que é isso aí, mas você tem um domínio que você pode assimilar o cosmos, assimilar o planeta, mas aquilo não te tira do eixo. Eu vejo que é por aí. Por isso que eu vejo a transafetividade, ela tem uma correlação forte também com a nossa potência energética, né? O quanto que nós vamos conseguindo também lidar com isso e vendo tudo a consciência. Você vai ajudar desde a formiga, você vai ajudar o mega assediador, você ajuda, né? Você tem aquela condição. Então, por isso que nós estamos todos trabalhando vamos ver como é que a gente vai chegando, né? Não sei, também a gente está falando tudo ainda na teoria, porque a gente tem vislumbres, né, do que seria isso,
para a gente ter uma ideia do que possa ser. Você quer comentar, Pilar? Esse seria o sentimento mais elevado. Eu entendo que sim, né? Com todas as pessoas, Está desligado. lidar com todas as pessoas, situações. Sem preconceito, sem apriorismo e sem se contaminar, né? Eu só ia acrescentar que esse é um sentimento elevado, a ponto de você, se ser possível, conviver com todas as pessoas, mas, ao mesmo tempo, continua com esse sentimento. Ele, como você falou, ele não se contamina com as diferenças. Você as percebe. É aquela coisa de... Tem que perceber, não é ser ingênuo. Você percebe o que está bom, o que não está, o que é mais padrão ou não é mais padrão, mas o seu sentimento continua elevado com nessa convivência ou com essas pessoas. Né? E tem relação direta com a questão da TENEPS, né? É como Sim. se não se desligasse, eu penso eu, da forma perfeita, que está inclusa ali naquela possibilidade consciencial, né? Aquela possibilidade, né? Isso. Diga lá. O livro Projeções da Consciência, para quem gostaria de ler este capítulo, que vale a pena, muito bom, tem para baixar e para ler online. Ótimo. Então, Boa para lembrança. quem não conhece a Conscienciologia e gostou desse aporte da Adriana, esse capítulo vale a pena. Aí, na hora, a pessoa pode ler. E esse capítulo ajuda, inclusive, na questão de autodesassédio, auto e heterodesassédio, porque ele evoca um processo muito interessante. Então, a energia que ele evoca é violenta. Então, faça, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, pode baixar, ler esse capítulo e depois ver o que acontece. Tá bom? André está esperando um tempinho já. Vamos lá, André. Bom, primeiramente, né, a gente sabe que Não está a funcionando. gente chama aqui a Marilux, então tem muitos teletertulianos. Eu já falei que ela é Maria Luísa Pinto, mais conhecida como Marilux. Isso. Um apelido que ela assumiu e gosta. Disseram que já teve até crachá com esse nome. Exatamente. Então Isso a coisa já está assumidíssima. E foi o Valdo, né, que chegou e... Tá assim? Alô, está escutando? Então vamos lá. Pega o outro, então. Nenhum dos dois? Alô, alô. Aí, voltou. Alô? Turma, problemas Isso, do agora microfone. está. Ah, foi. Não, então nós estávamos falando que o Valdo mesmo chamou ela de Marilux devido a esse processo de iluminação que ela luz, tem né? natural. Brincadeira dele. Ah, não é? Marilux. É luz. Iluminação natural. O que acontece interessante, né? Que a gente sabe que nem todo verbete a pessoa ela está expondo, vamos dizer assim, o trafor dela. Mas esse é o caso. Certo? Então, olha só, parabéns aí pelo verbete. A gente sabe aí que eu mal conhecia, né, a Marilux e ela já veio me oferecendo ambrosia. Eu nem sabia. Não, a ambrosia é famosíssima. Eu nem sabia que era esse tal de ambrosia, mas eu percebi logo que é muito bom. Olha Então, que pedido de novo. né? É o mimo energético. É o mimo energético. Mimo que ela- gastronômico, tem também o verbete, né? Exatamente, que ela descreveu muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção, que você poderia até aprofundar, é a questão da segunda ortopensata, que eu achei ela bem assim interessante. Você pode aprofundar? Então ele fala aqui definições, né? Que a solidariedade na culpa é cumplicidade e a cumplicidade na inocência é solidariedade. E aí? Perfeito. A solidariedade na culpa é cumplicidade. Se você ser solidário, por exemplo, vamos ver, pensar a mãe. Uma mãe que está vendo o filho lá que use droga, por exemplo. E às vezes ela esconde do pai, junto com o filho. E o adolescente não tem condições financeiras de bancar essa droga. Eu conheço um caso assim. E a mãe dá dinheiro para ele comprar a droga, para que ele não precise roubar para fazer pela dependência que ele tem. Quer dizer, ela foi solidária, mas foi anticosmoética. Ela foi anticosmoética, porque ela poderia procurar um tratamento, poderia procurar um especialista. É difícil. Ela quer o melhor para o filho. É difícil a gente fechar uma questão em relação a isso, porque, de certa forma, ela está ajudando
Mas o ideal mesmo é procurar ajuda. Procurar é um ajuda. Paliativo. Se for uma conduta temporária é uma coisa, se for uma conduta permanente é outra. A cumplicidade, por exemplo... É difícil. É difícil. Agora falar, cumplicidade na inocência é solidariedade. Mandaram um WhatsApp para mim, está fazendo umas 4 semanas mais ou menos, que tinha um rapaz ali na rua, sem pernas, sem as 2 pernas, e com um chapeuzinho. Aí vinha um, jogava moedinha, vinha outro, jogava outra moeda. Aí passou uma senhora, eu acho que deveria ser a neta pela idade, com aquela cara, sabe, de compaixão, e fez a cara, a gente via, e ela jogou mais um pouquinho. Daqui a pouco vem o outro que pega e joga um bicho dentro do chapéu. Na hora ele foi descer o chapéu para ver quanto que o cara tinha jogado. Era um bicho, ele saiu correndo. Quer dizer, ele colocou uma perna, aliás, colocou as 2 pernas, foi dissimulado como se fosse um paraplégico e estava ali pedindo esmola. Agora, aqueles outros eles foram ingênuos. Eles tentaram ajudar, cooperar, deve ter feito a empatia. Poxa, se eu estivesse no lugar do cara, não podendo trabalhar, se bem que tem várias maneiras de trabalhar, não precisa só ficar na rua fazendo esse trabalho. Tem trabalho mais digno do que ficar na rua só pedindo, né? E no entanto, ele foi dissimulado, fez toda aquela plateia ali para angariar dinheiro. E no fim saiu correndo, ficou mais feio, né? Mas quem ajudou, a intenção foi boa, né? Sabe lá o que ele estaria precisando, foi solidário, olhou, teve a empatia. Não fizeram a leitura, mas pelo menos teve uma empatia. Coitado, olha, ele está sofrendo, não sei o quê, vamos ajudar. Eu acho que bate de novo a questão do discernimento com a solidariedade. Talvez um outro verbete para você, binômio, solidariedade, autodiscernimento, alguma coisa por aí. Ou interação, tem que pensar com calma, mas fazer essa correlação, entende? Por exemplo, os casos que você citou, os 2 casos a gente tem que ver. Qual é o discernimento? Isso aí está sendo feito de caso pensado, para evitar um mal menor, mas com vistas a ter uma solução em breve, ou não? A pessoa está só alimentando, como você falou, uma situação que só está levando para o pior. Então, de novo, a questão do discernimento, né? Que eu acho que tem uma relação direta com a solidariedade, porque às vezes pode ter essa ideia equivocada que a solidariedade é você ajudar sem discernimento, só ajudar. Cabeça, né? E a pergunta do bobo, lá na primeira pergunta, né? Então é o bobo. Não é você ajudar só para ajudar, você pode ajudar, mas tem que ter o discernimento para você ver a hora que às vezes a melhor ajuda é tirar ajuda. A melhor ajuda, às vezes, é falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir. Então, isso a gente vai aprendendo, né? Quem quer ser assistente vai aprendendo. Às vezes erra, às vezes acerta, você vai aprendendo a saber o que falar, quando falar, a hora que falar. Eu acho que esse é um grande aprendizado, né? E lembrar um caso que o professor Valdo colocou, que bateu na porta dele uma pessoa conhecida precisando de dinheiro. E aí falou assim, não, preciso de, sei lá, R$2.000 e não sei o que e tal, né? Aí o que acontece? Logo, dentro da solicitação de ajuda, o amparador falou assim, ó, ele na verdade está te passando a perna. Ele não está precisando disso daí, ele está te passando a perna, mas deu dinheiro para ele, isso vai ajudá-lo. Ele deu, mesmo sabendo que aquilo era falacioso. Então, é um negócio, essa saia justa do que é o melhor. É difícil. É muito difícil. A gente tem que aprender a construir. E aí entra o parapsiquismo, que você falou, foi uma boa lembrança. Tem amparador, não tem. Então, nós que estamos ainda desenvolvendo tudo isso, desenvolvendo nosso parapsiquismo, desenvolvendo nosso discernimento, não dá para separar discernimento de parapsiquismo. Exatamente. Discernimento também a gente vai levar em consideração o que é discernir. Discernir é o melhor do pior. Mas para fazer isso, a gente vai ter que olhar os fatos. Então, a gente vai ter que ter informação intrafísica e informação extrafísica. Como está a energia? Tem amparo? Exato. É assédio? Agora, isso nós vamos construindo. Eu acho que esse é o grande desafio de nós, assistentes. E ele chamava a atenção da energia que ele colocava no dinheiro. Às vezes ele falava assim, eu estou dando R$1 para a pessoa, mas esse R$1, ele está com muita energia. E aí, qual que é o efeito disso? Né? É um detalhe aí curioso. Interessante, é muito interessante. Mas eu queria fazer outra pergunta, mas acho que eu queria fazer um comentário. Então, é um comentário em cima desse exemplo da Marilux. Por exemplo, isso eu fiquei encucado na hora que ela falou. Quando a mãe dá dinheiro para o filho se drogar.
Será que isso é ser solidário? Só botar um ponto para a gente discutir aqui. Não, isso que a gente está falando, mas olha só. Mas ela disse o seguinte, que era para ele não roubar. Uhum. Então, por isso que a gente falou. Economia de males. Tem que ter, isso que eu falei, mas isso vai ser economia de males se isso estiver visando o tratamento daqui a pouco. Agora, se for uma coisa que vai perpetuar, já desviou. Então, isso que eu estou falando, é difícil a gente julgar de fora, porque a gente não sabe o caso, não sabe a situação que está passando. Uhum. Tem economia de cada caso é um aí, caso. Agora, se for perpetuar isso, é tudo errado. A gente tem consciência disso. Exatamente. Agora, quem vê de fora, isso aí é uma coisa temporária, porque a gente sabe que tem uma série, você não consegue só pegar e querer internar. Se a pessoa é de maior, tem uma série de outros contextos que não é tão simples, inclusive legais. Então, como se faz isso? Não sei. Então, é difícil a gente não estar na pele, né, para ver. Mas a questão tem que ser analisado com muito discernimento e vendo. O final não é para alimentar. Se o final é para cura, para tirar dali, tem que tirar desse processo. E os pais têm essa responsabilidade de tentar ajudar a sair disso. Claro. Agora tem uma coisa pior ainda, a pessoa tem que querer. Então é muita variável envolvida, entende? Um exemplo desse. Então só cuidado que a gente vai ver um quadro e sai julgando, a gente tem que ver, peraí, esse quadro, vamos ver o contexto, aí entra o discernimento. Qual é o contexto dessa situação? Qual é a melhor forma de chegar a uma ajuda? Entende? Foi bom você perguntar para a gente clarear. É nesse sentido que eu falei, tem que ver o que está acontecendo, qual é o contexto. Esse realmente, porque esse exemplo é muito complexo, né? Porque se você está ajudando alguém a se prejudicar, exatamente, aí você está sendo assediador da pessoa. Exatamente. Entende? Mas entre fazer isso e sair roubando. Então, estou falando, é muito difícil. Mas eu falei, que a gente repetindo de novo. Se estiver fazendo isso por um período até conseguir levar para uma coisa, é uma coisa. Agora, só fazer isso direto é outra. Então, é difícil julgar. Isso que a gente está querendo levar. Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, não é diabo, é horrível isso aí, né? Advogado do negócio de o advogado do discernimento, né? Para a gente pensando as variáveis envolvidas, para a gente, quando for analisar um caso, e que tem tudo a ver com a solidariedade, a gente vê o que está envolvido nessa situação. Quais são os aspectos que possam estar envolvidos. Que o mais sério é ajudar aquilo ali a sair dali, está tudo errado. Mas como que a gente vai caminhar para achar uma solução para o caso? É aquele princípio da economia de males, né? Então, assim, mas que tem limite também. Tem limite. Tudo tem limite. Queria aproveitar então, Marilux, de ver aqui na parafatologia, de baixo para cima, a terceira linha, são os dois itens aí, a blindagem energética automática dos ambientes e depois a convecção de um energossoma ser usina ininterrupta de energia. Queria que você abordasse os dois. Achei. A blindagem energética automática de ambientes. Eu faço isso na minha casa. Cada vez que eu entro na casa, eu fico jogando energia, é automático que eu faço isso. Está blindada a cozinha, está blindada o escritório, está blindado o quarto, e fico trabalhando energia. Quantas vezes já deixei isso lá em Minas, eu deixava, às vezes eu esquecia, foi imprudência, a porta aberta. Aí eu brincava, eu tenho muito humor, até com os amparadores, com as consciências, eu brinco, eu falo, ó, aqui só entra quem for permitido entrar. Se for, num caso, um trabalho energético, tudo bem, e consim também o que for permitido. Se não for, por enquanto, vamos aguentar a bola. Agora, aonde que está aqui? A blindagem energética automática. A convicção de que o energossoma ser usina ininterrupta de energia. Nós sabemos que, em relação ao energossoma, a energia, como que você busca essa energia, como que você emana essa energia, por que que você joga essa energia, como que ela sai, vai depender da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, da nossa postura, da nossa paz. E se nós temos condições, se somos uma usina, se temos condições de emanar, um exemplo, de emanar, ser uma cascata de energia na hora, por que jogar aquele pouquinho de energia, aquela condição miserê, como se fosse um esguichinho que você lava a rua? Se você tem condições, você está preparado para isso, você se conhece, você sabe a sua capacidade, porque aquela história, quanto mais você doa, mais você tem. Quanto mais você doa, você nunca fica sem energia.
E agora, quem dá qualidade à sua energia é você mesmo. Então, é aproveitar essa usina que a gente tem, aproveitar e ser uma cascata mesmo. Não ser consim miserê, ser uma consim large, né? Porque quanto mais você doa, mais assistência você faz. Os amparadores, a Equipex, precisa dessa nossa energia. Então, para que ser miserê? Se você tem, você doa. Você, na realidade, é o primeiro a ser assistido. Por que não fazer isso com prazer, né, que é o trinômio? Não fazer isso com prazer, não como uma obrigação. O gostoso é esse, é não ficar fazendo isso para esperar um pedacinho lá em cima. É fazer isso de uma maneira natural, porque você gosta de ver o outro bem, você gosta de ver o outro feliz, né? Igualzinho aquele cético que não acredita em nada, mas ele é cosmoético, ele respeita, ele procura se ajudar, ele procura ser solícito, de uma maneira geral. Eu acho muito interessante porque ele não acredita em outra vida, né? Ele não acredita na multidimensionalidade. No entanto, ele tem uma hiperhonestidade. E eu tiro o chapéu para um cético cosmoético. Então, nesse sentido, então, aproveitar o que você tem de bom, né? O que a gente tem de bom, e dar com amor, dar com carinho, dar com respeito. Às vezes, um matares, para começar, para fazer um matares. Às vezes, quantas vezes eu comecei a fazer um matares pela TACOM, que fui dosando, vendo a medida que a pessoa estava entendendo. Se ela não estava entendendo, como eu coloquei, é jogar pérolas ao porcos. Para que eu vou ficar falando se ela não consegue captar isso? Então, é dar um tempo. À medida que ela vai fazendo a pergunta, que ela vai se interessando, que ela aproxima mais com essa curiosidade de querer entender o que é a tarefa de esclarecimento, o que é a TARES, aí você vai fazendo, porque senão é perder o tempo, é fazer um estrupo evolutivo. Eu estou falando isso porque foi feito comigo um estrupo evolutivo, eu perdi 1 ano e meio de estar conhecida a Conscienciologia, porque eu não quis saber de nada. Então, pela experiência que eu passei, eu procuro não fazer, porque e tudo isso é autoconhecimento, né? É você saber, é você ter uma vivência e não deixar que isso aconteça de novo. Então, esse trabalho energético é doar à vontade mesmo, doar o que você tem, porque você não pode doar o que você não tem. Marilux, parabéns pelo verbete. E também, assim, desejar boas-vindas para a nossa voluntária aqui, que ela vai apoiar aqui nas tertúlias, né? Vai fazer mais parte da nossa equipe aqui do apoio. E dizer que eu estava lembrando que como aqui a coisa é tão interessante, né? Que cada dia nós temos um tema, né? De tertúlia. E na segunda-feira foi quase que o inverso, né? Porque eu lembrei do verbete que foi sobre rechaçamento egóico, onde se falava quase que o oposto, que seria a questão da consim que não era assistencial, lembra? Que a gente debateu aqui também, né? Então, os temas, né, cada dia aqui são tão importantes, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer esse debate aqui agora, como a gente está nesse momento. E aproveitar essa oportunidade, porque quando ela está aqui, ela também pergunta bastante, né? Agora, hoje eu vou poder perguntar. Na fatologia, tem várias perguntas, mas eu vou optar por 2 mais importantes que eu estou vendo aqui. A 6ª linha, que eu achei muito interessante, que é o perdão sendo o pulo do gato. Queria que tu ampliasse nessa questão do tema do verbete. Ok, Terezinha. O perdão sendo o pulo do gato para a nossa evolução. A nossa evolução. Então, o perdão é não ressentimento, né? Você não ter ressentimento, você não ter mágoa. Para você fazer uma assistência e trabalhar com uma energia positiva qualificada, você tem que assumir que a gente tem que perdoar. Porque se tiver um ressentimento e não perdoar uma pessoa, aí aquela história, como que você vai fazer se isso está na sua psicosfera? Então, uma falhinha que está lá. Então, para a gente, eu acho que deixar uma psicosfera mais limpa, uma energia mais positiva, para você trabalhar com qualidade essa energia, você tem que perdoar. Né? Tem que perdoar. E falar nisso, a Adriana já comentou, sábado agora vai ter o curso do perdão, aí a gente vai aprimorar mais sobre isso. Agora, um exemplo de perdão, que o perdão é uma mega fraternidade, né? Quando o professor Valdo, ele comentou aqui
que numa dessoma dele, ele estava num sítio, numa fazenda, e colocaram fogo. Aí, logo em seguida, ele já voltou, ele ficou lúcido. O que ele fez? Ele foi ser fraterno, solidário, foi ajudar as próprias pessoas que fizeram isso. Quer perdão, exemplo de perdão maior do que esse? Esse exemplo, para mim, tira o chapéu. Ele acaba de dessomar, ser morto ali, queimado, e no mesmo instante, ele já está ali ajudando. Isso, para mim, é uma lição de perdão. E dentro do Grupo Karma, assim, tu teria algumas dicas assim, para falar mais a respeito dessa questão do perdão também? Que é a questão do dia a dia, né? Que a pessoa convive, né? Que às vezes tem dificuldade, né? De fazer esse tipo de assistência. Eu acho que o dia a dia aí é o que a gente comentou, é o trabalho energético, é desejar o melhor, é procurar um mimo energético, ser natural, não ser falsa, porque se você está buscando perdão, é porque você está sendo sincero. E se a outra pessoa não te perdoar, porque ela não está conseguindo ainda, quem sabe ela tem muita coisa ainda para ela aprender, para depois perdoar. Quanta coisa positiva que tem que acontecer para ela, para depois... Falar em Grupo Karma, lembrei agora, caiu a ficha. Antes de eu conhecer a Conscienciologia, uns 15, 20 anos atrás, ou mais, eu não lembro, eu tinha uma equipe de assediadores, que sempre estava comigo, era esporadicamente, às vezes era 1 ano e meio, às vezes levava 2 anos, 3 anos. Quantas vezes, quando eles aproximavam, que eu entrava em crise de crescimento, que é ectopia afetiva, eu devo muito a Adriana, porque vários verbetes eu ouvi, repeti 2 vezes para entender, conhecer isso. E eles me assediavam mesmo. Aí passava 2, 3 dias, eu voltava a ser o que eu era. Mas neste período eu pedia perdão, falou, gente, desculpa, eu era nessa época espírita, então eu entendi um pouquinho da multidimensionalidade. Eu falei, desculpa, eu não sou aquela Maria Luísa que vocês conheceram no passado, vocês me perdoam, olha o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para mostrar que eu não tô com, que eu não quis fazer, que eu estou com outra intenção, outra maneira de ver e tá. Agora eu pergunto, o amparador, será que ele me encapsulava ou encapsulava? Porque depois, de repente, melhorava essa situação. Isso é solidariedade. O amparador teve solidariedade comigo, às vezes me encapsulava para não deixar os assediadores forçar muita barra. Ou às vezes eles encapsulavam o assediador, porque eu melhorava, voltava tudo tranquilo, e às vezes eu tinha crise feia. Então, isso é o perdão. Quando você perde o perdão, tem que ser, né, aquele perdão sincero, porque você quer melhorar, você quer crescer. E a crise de crescimento, na hora que a gente está passando a crise, a gente não acha que ela é nossa amiga. Poxa, não passa nunca, eu não quero passar mais por isso, quero que acabe. Só que é aquela história, então, você está passando essa crise de crescimento. Na hora ela é inimiga, mas depois você vê como ela é amiga. Né? Porque ela ajuda a gente a crescer, a gente entender. Então, depois que a gente conhece alguma coisa, é mais fácil para a gente fazer empatia. Porque se alguém vem falar disso, ou daquele assunto, ou daquele outro, a gente já passou por isso, então fica mais fácil de entender. Tá. A segunda pergunta seria a mesma patologia, de cima para baixo, na segunda linha. A postura de doador universal sendo ponte para a desperdicidade. Achei muito interessante também. Queria que tu complementasse. Eu tenho dificuldade, porque fala de novo para mim, Terezinha, por favor. Na segunda linha, de baixo para cima, na patologia, na página 7, a postura de doador universal sendo ponte para a desperdicidade. Então, se você for uma doadora universal, se nós formos uma doadora universal, né, com todo esse carinho, com todo esse afeto, que esse sentimento verdadeiro, né, sem comoção, para tentar ajudar, a gente vai alcançando, né, paulatinamente, a desperdicidade. Porque quanto mais desperto você é, aí você faz mais assistências, mais condição de assistir os assediadores, de assistir aquelas consciências patológicas.
Então, eu acho que é esse trabalho de doação de energia que a gente faz nas dinâmicas, que a gente faz na TENEPS, que a gente faz de uma maneira geral, que às vezes está passando e isca alguém, ali na hora você já começa a trabalhar, você doa energia, conversa com essa pessoa. Se você não for capaz de fazer sozinho, eles te deixam na psicosfera para você ajudar, depois ela é encaminhada. Então, para chegar à desperticidade, é subir um degrauzinho, né? É saber enfrentar os assediadores, porque tem gente que tem medo de assediador, né? Morre de medo de assediador extrafísico, mas tem um assediador intrafísico. Só que ele está de soma, o outro está de psicossoma, né? Aí, então, a gente tem que ficar, não se proteger, né? Trabalhar a energia sempre, fazer o EV, às vezes encapsular. Então, essa doação de energia depende do momento, depende da hora, depende de qualquer situação, para você ser uma cascata. Boa tarde, parabéns pelo verbete. Obrigada. É um prazer estar aqui contigo a partilhar este momento. Eu queria, na página 8, a primeira linha, página 8. Ok. O princípio da semeadura ser opcional e a colheita obrigatória. Poderias, por favor, falar um pouco mais acerca deste princípio? Está logo na primeira linha, da página 8. Página 8? Sim. É principiologia, né? É principiologia, sim. O princípio Principiologia. da semeadura ser opcional e a colheita obrigatória. É o seguinte, tudo que a gente planta, ou seja, tudo que a gente pensa, a gente evoca. É igualzinho uma plantação mesmo, literalmente falando, de uma semente. Ou você vai plantar couve, por exemplo. É natural que na hora de colher, você vai colher couve, você não vai colher alface, embora seja parente, né? Seja gostoso, mas falsa alface, couve é couve. E se tratando de solidariedade, se você trata as pessoas com respeito, com carinho, independente de qualquer outra posição, né? Então você vai receber carinho, é natural, é a lei da natureza, né? É nesse sentido que eu coloquei, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? As nossas evocações vêm de acordo dos nossos pensenes. O que eu penso, eu atraio. O que eu planto, eu colho. Então vamos plantar, ser solidário, plantar amizade, plantar carinho, plantar afeto, plantar uma árvore para procurar mais energia, né? Para a gente fazer essa doação de energia, para a gente receber só energia positiva. Oi. Alô? Tá indo, acho Tá. que tá. Tava indo, acho. Oi, Marilux. Preciso parabenizar que esse tema com Sim Solidária é um tema absolutamente universal nesse momento planetário que a gente vive. Então, você se dedicar a esse estudo, trazer esse verbete para a gente, é extremamente útil e muito gratificante da gente ter mais esse material aqui para procurar evoluir. A minha pergunta vai envolver aqui a 6ª linha, de baixo para cima, em fatologia. E que diz, então, chama atenção para autoconvivialidade sendo o maior rapport para a assistência deleitosa. Então, essa autoconvivialidade. Primeiro, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se não estiver em paz, se você não estiver tranquila, como que você vai viver bem com o outro? Né? Se eu estou desequilibrada, como que eu vou passar essa energia para o colega ou para a consciência? Eu vou passar uma energia toda desequilibrada. Então, essa convivialidade, a autoconvivialidade prazerosa, deleitosa, é isso daí, é você estar em paz com você mesmo. Uma vez, eu guardei uma pensata do professor Valdo, que ele fala sobre isso. E, incrível, esqueci.
A sua inteligência se torna culminante quando você transforma o micro-universo íntimo no mega refúgio da paz. Isso daí tenho no meu computador, tenho em todo lugar, mas aquela história, você pode enfrentar um monte de problemas, você pode encontrar com CX com problema, com SIM com problema, mas se você, no fundo, você está em paz, lá no seu micro-universo, você está bem com você mesmo, você é capaz de ajudar, mesmo que você tenha um problema, mesmo que você tenha alguma dorzinha moral ou uma dorzinha, qualquer tipo de dor. Mas se você está em paz, você leva isso para o seu micro-universo, aí é uma amiga, né? A crise de crescimento. Mas se você convive bem com você, você convive com qualquer um. Porque se você não gostar de você, fica meio difícil da gente sentir prazer em interagir, em estar com a companhia dos amigos ou de qualquer tipo de consciência ou consciência, né? Lux, eu acho que em alguns momentos, mesmo sem conhecer a Conscienciologia, eu tive alguns momentos de ser solidária. Eu era de grupo jovem, né? Nós íamos a favelas, fazíamos assistência em grupo. Então, para mim, aquilo era o meu padrão melhor de solidariedade, né? Saía do meu mundo. Mas, na Conscienciologia, tendo vivido lá no grupo jovem um padrão, na Conscienciologia, eu posso dizer que eu não alcancei ainda o entendimento de toda a solidariedade que eu consigo entender e manifestar na minha pensenidade. Daí, eu queria saber também, na fatologia me chamou a atenção, a solidariedade sem ingenuidade. Então, muitas vezes a gente tem exemplos na televisão, na família, de um tipo de solidariedade. Mas, quando envolve a solidariedade com base no conhecimento, no arcabouço todo dos livros do Valdo, da Conscienciologia, o dicionário de argumentos, os tratados e tudo, como a pessoa começa a ter um lampejo de uma solidariedade mais requintada, mais autoconsciente, menos um pouquinho assim daquela coisa empírica que a gente tem, né, até de vidas passadas. Como tu pode qualificar cada vez mais isso? Entender bem o antes e o depois da vida, entendeu? Dessa vivência. Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Eu enrolei muito, como... Dá uma resumida. Olha, eu posso dizer que a sua solidariedade no holociclo é notória. Tá, a minha experiência está sendo calcada pelo que eu consigo entender o amparo de função. Mas o amparo de função, ele não me dá a clareza mental somática de que eu entendo bem a solidariedade feita, que está nesta qualificação com a presença dele, entendeu? A presença deles, entendeu? Então, é só um tipo de vivência que talvez a Maria Lux já tenha, que tu já tenha, porque eu acho que até cada caso é um caso, porque temos vidas muito diferentes anteriores a essa. Então, isso acaba indo até para um nível particular de autopesquisa, né? Eu não sei, pensando aqui, né, a Maria Lux me ajuda, eu acho que o próprio fato de nós colocarmos os nossos trafores em funcionamento já é um ato de solidariedade, não é? Porque que é o trafore? É aquilo que a gente tem de melhor. Então, se a gente já disponibiliza o que a gente tem de melhor para os outros, eu já vejo que é um grande ato de solidariedade. Não sei se a gente por exemplo, escrever um verbete é um ato de solidariedade. Sim. Você está colocando informação, aquilo que você estudou, colocou, e eu tô, olha, eu já estudei isso aqui é interessante, olha só, lembra, tudo que a gente fala aqui, não acredita em nada, né? Nós estamos só colocando, olha, no meu ponto de vista é isso. Né? Vamos ver, pode ser verdade relativa de ponta, a gente pode chegar à conclusão daqui a pouco, bem, não é bem isso, entende? Então, um exemplo da Maria Lux,
essa assiduidade dela de mandar pergunta é um ato de solidariedade, não só com o verbetógrafo, ela e todos os outros tertulianos e teletertulianos que estão aqui perguntando. Não só um ato de solidariedade com o verbetógrafo, mas mais ainda, com todos os ouvintes, porque na hora que ele está perguntando e está fomentando o debate, esse debate ele está sendo levado para vários locais. Então, eu acho que, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que é como a gente pôr essa solidariedade na prática, né? Não, é o requinte de escolher o melhor de acordo com o nível que eu estou. Mas eu acho que isso Por a gente exemplo, vai aprendendo. Entregar sopa, incrível, mas eu já conversei com o senhor na rua, ele disse, vem aqui nos ajudar no sopão. Eu disse, poxa, mas aí o meu tempo lá no holociclo, cosmograma, não consigo dar conta. Questão. Mas a questão da Tatacó e da Tares, ninguém diz que não é importante entregar sopa. É perfeito, ok? Agora, cada um que é de foro íntimo vai ver o que vai ajudar mais no meu caso. Os meus trafores, eles vão ajudar mais aonde? Então, a entregar sopa é excelente, é importante. Agora, você mesmo falou, é o meu tempo do holociclo. O seu tempo no holociclo também é importantíssimo. É um outro tipo de assistência. Então, não quer dizer que uma é melhor que a outra, mas são assistências diferenciadas para necessidades diferenciadas. E aí entra o nosso discernimento de novo para a gente ver aonde que eu vou aplicar o meu tempo agora. Então, nesse momento, o meu tempo vai ser, eu vou aplicar esse tempo aqui e eu vou ajudar dessa forma. Não quer dizer que eu não possa ajudar na outra, entende? Mas a gente tem um tempo só, nós somos um só, nós temos 24 horas. Dessas 24 horas, eu vou priorizar o quê? Aí é de foro íntimo, entende? Cada um vai ver aquilo do trabalho aonde que vai ser mais útil. Olha, eu sinto uma necessidade de ser, entre aspas, né, vamos dizer, solidária aos moldes que eu tinha hábito. Entre aspas, porque não era tão solidária assim. Mas agora já não me contenta mais, entendeu? Parece são que... fases, né? Então, por exemplo, como eu falei, o seu trabalho, que é notório, que eu conheço, e do holociclo, para quem não conhece, você deve ser, eu acho que uma das mais antigas agora. Você não está mais no holociclo? Não, estou. Ah, bom. Você falou assim, não, recorto muito papel. Há quanto tempo que você está? Porque eu fui mantenedora do holociclo muitos anos, você já estava lá. Desde 2003. Desde 2003. Quer dizer, não sei se você é uma das mais antigas que continua ou não, mas o seu trabalho lá de organização, gente, o holociclo, quem não conhece, é uma bibliotecona de dicionários, não só recorte de revista. Organizar aquilo tudo é um trabalho enorme, que chega a doação continuamente. E é um trabalho que vai estar ajudando mental somaticamente todos os escritores, todos, desde o verbete até livro, artigo, porque você vai lá, você tem um acervo excelente. Não só isso, você está lá presencialmente, você está contribuindo para manter aquele Holopensene. Então, eu estou vendo, é um trabalho muito sério que você já está há mais de 10 anos. Não tem, 14 anos, não né? tem biblioteca no mundo semelhante a essa. Isso não é um ato de solidariedade? As horas Sim. que você... Lembrando, trabalho voluntário. Isso. As horas que você se dedica, que todo mundo sabe, eu sei, porque eu vivo mandando revista para lá. É que não... Né? Aí você já foi na minha casa buscar as revistas. Não, deixa que eu busco aí eu na sua lembrei casa. hoje disso. Não foi? Eu não tive nem o trabalho de trazer. Quer dizer, essa disponibilidade. Então, eu acho que você tem que também, eu acho que uma coisa importante que serve para você e para nós todos, valorizarmos também os nossos atos de solidariedade. Entende? Isso é solidariedade também. Você concorda, Marilux? Concordo, só vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu gosto. Quando eu te conheci, quando eu cheguei aqui, você nem imagina a recepção que eu tive com vocês lá. Não, você me outra deu. coisa, o trabalho Isso também é não é só com ser livro, solidário. não. E não é só com livro, não. Ela recebe todos os visitantes, explica, Então, é valorizar. Eu tô falando algumas áreas. O que a Adriana falou é verdade, é valorizar esse aporte que você tem. Eu acho que essa solidariedade talvez seja tema de curso intermissivo. Acho que a gente veio desenvolver isso daí, trabalhar isso daí, porque todos nós temos aqui, né? Só dar um exemplo bem rápido, eu tenho uma prima lá em Conceição dos Ouros, ela acha que ela não é assistencial. Não, porque eu não sou assistencial, queria ser mais, queria entender. E um dia eu falei, nossa, eu não sei se era dor de cabeça ou dor de estômago que eu estava, tinha ido no médico, não tinha melhorado.
Ela tinha saído do serviço, não passou 40 minutos, ela foi com uma jarra de chá, levou o chá para mim. Eu falei, você não é assistencial, não. Mas você acha que isso aí é fazer assistência? Eu falei, o que você acha que é assistência, então? É fazer uma cirurgia aqui, fazer coisa melhor do que o chá? E 40 minutos, é chá que ela foi buscar folha não sei aonde, ela deu o trabalho de bruxinha dela e levou para mim o chá. Que é assistência, então é valorizar aquilo que a gente tem, né? Obrigada. Dessa tua ideia, né? Obrigada. Que eu vejo o seguinte, que realmente a gente tem que valorizar o voluntário que mantém aquela constância, e os amparadores contam com isso. Eu acho que isso é... 14 anos. Então, e você agora aqui, né? Isso tem a ver com uma disciplina assistencial, né? Isso é uma coisa bem importante. Agora, ontem a gente estava debatendo aqui, olha só como que é um curso de longo curso, né, Marilux? Que ontem estava sendo debatido sobre o voluntariado exclusivo de uma IC. Né? Interessante. E aí estava justamente o contraponto que estava sendo colocado, é que a própria pessoa numa IC, olha só o SEC, que tamanho que é, né? E aí a gente vê quantas funções tem ali, e às vezes a pessoa ela pode fazer diversas funções naquela instituição. Uma das coisas que talvez, Marilux, que a gente deve olhar, e até, quando ela estava falando, eu também estava pensando do ponto de vista da assistência. Do ponto de vista que eu, dentro do voluntariado, eu passei por diversos ambientes, ou tipologias de voluntariado que eram bem complicados e pepinosos e não gostosos, e não fazia tanta propaganda, né? Exemplo, que a gente estava até discutindo ontem de mexer com cadastro de uma instituição concessionária. Eu fiquei mais de um ano digitando ficha. Exatamente. E aprendi horrores. Exatamente. E você percebe o nível de amparo eu aprendi que muito. Tem lá, hoje os termos não estão adequados. Então, uma coisa, Adriana, que a gente estava vendo é justamente isso, que de fato a gente olha, assim, do ponto de vista daquela história de que nós temos aí mais de 1000 pessoas aqui na CCCI, né? Mas quantos são voluntários de verdade, né? E o ponto de vista que às vezes a gente não olha, que eu acho que vale a pena se aprofundar, Marilux, é a solidariedade de dividir situações que não são assim, às vezes, tão filé, né? Mas que são importantes de segurar aquele processo. Né? Mas você está falando isso, mas no verbete de segunda-feira você estava aqui também, não Sim. estava? Então, nós comentamos até isso, a questão do digitar ficha, da questão Exatamente, do telemarketing. sim, São funções aparentemente simples, mas que são complexíssimas e ajudam muito. Exatamente. Que a gente tem que olhar, né, Adriana, que eu estou pensando justamente olhando esse curso de longo curso. E está vindo o assunto, né? Exatamente. Que esse tema dessa semana está trazendo e veio contemplar com o processo da solidariedade como que é importante a gente saber, tipo, olha, passar o bastão e fazer com que diversas pessoas, por exemplo, aí entra aquilo um pouco de que eu senti na energia que você estava falando, até que ponto você já deveria estar num outro papel e deveriam ter chegado pessoas para trabalhar no que você está fazendo, só que essas pessoas não chegaram. Esse é um outro ponto de falta de solidariedade do nosso grupo, mas isso é solidariedade do grupo evolutivo, percebe? Ou seja, te liberar dessa função para você fazer uma outra função e fazer, porque existe uma coisa que eu chamou a atenção, até eu gostaria que você aprofundasse, no efeitologia, na terceira linha, o bem-estar enquanto efeito da solidariedade autêntica. Porque, tipo, você está lá fazendo uma voluntariado. Eu entendo esse lado, mas, ao mesmo tempo, tem funções que necessitam de uma hiperespecialização. Sim, então, tem os dois lados. Tem pode dois ser lados, que sim, mas a hiperespecialização dela saber o que tem em cada cantinho daqueles armários, não é simples. Mas, olha só, ela poderia já estar... Talvez... Não tem manual para o cosmograma, tem um manual de recorte e classificação, mas não tem manual que 12 anos ensinam, e a pessoa que entra... Legal você pensar ela tem que os manuais, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. A pessoa que entra lá, ela tem que só receber as ideias e ver se aquilo tem a ver com ela. Então, né? Gisele, mas o que eu estou chamando a atenção será que hoje, nesse especialismo que você já adquiriu, não era para você estar liderando um grupo fazendo aquele trabalho? Aí sim. Percebe? Aí esse sim. que é o ponto. Aí sim. André. Ô, gente,
Eu preciso ser Sim, solidária mas com os eu estou chamando a teletertulianos atenção é que as também. pessoas sejam solidárias e que você aceita, né? Pessoas para trabalhar consigo, né? Ô André, você Gente, eu falou preciso ser aqui, solidária com os teletertulianos, tem uma fila aqui. você falou o bem-estar, né, na etologia, o bem-estar enquanto efeito da solidariedade autêntica. Quando a gente está fazendo com naturalidade, que é uma coisa real, vou dar um exemplo bem rapidinho, foi na dinâmica da TENEPS. Tá a nossa colega aqui, que representa a TENEPS. Teve um rapaz que chegou lá de short e de camiseta, sem manga. E eu, geralmente, eu levo na TENEPS 2 mantas. Na hora que eu cheguei lá, falei para ele, você não trouxe nenhuma manta? Ele falou, não sabia. Eu falei, tá sem blusa. Ah, não tem problema. Eu falei, tem sim, você vai sentir frio. Eu falei, pega uma minha. Aí ele pegou uma manta minha e usou o tempo todo. O que acontece? Mas você vai sentir frio. Eu falei, não vou não, pode pegar minha manta, faz favor. Por incrível que pareça, eu senti tanto calor naquele dia que a manta que eu estava usando, eu tirei do lado, ainda tirei a blusa. Aí eu refleti, poxa, se eu não tivesse sido solidária naquele momento, passado por aquele cara, eu deveria sentir um frio, então eles me mostraram. Está vendo como é gostoso, como é prazeroso você é uma coisa, ser autêntica, ser real? Eu poderia ter sentido frio, mas eu falei, não, eu trabalho o meu frio aqui. E eles me mostraram, ajude, que você é ajudado, eu não senti frio. E tirei, então foi um exemplo e foi uma lição. Então, às vezes é uma coisa, teve uma coisa, às vezes solidariedade pode ser uma coisa sutil, né? Uma coisinha pequena. Começa por uma coisa pequena, né? Então a gente faz... O rapaz que recebeu a manta, depois ele até deu feedback para ela, dizendo, me ajudou porque eu senti muito frio. Legal. Jacinta, você quer perguntar? Sim. Eu só ia voltar um pouquinho nessa situação de função, de trabalho e de voluntariado ou de função. Eu acho muito importante cada um pensar, como voluntário, o que é prioritário naquele momento e naquela situação. Naquele contexto, né? E na demanda. Naquele contexto. Então, o André lembrou bem da função da Gisele, porque é uma função multidisciplinar, é uma função polidisciplinar. Ela mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. Estrutural de importância, ela é estrutural. Então, agora, fazer uma sopa e ajudar a distribuir, quantas pessoas podem fazer? Cada um de nós aqui pode fazer sopa e distribuir. Não estou assim, desvalorizando o trabalho em si. Aquele trabalho daqueles voluntários que vão lá fazer sopa, distribuir, ajudar, distribuir cobertor e manta. Eu acho que isso ainda a gente precisa disso. Mas nós temos que analisar qual é o nosso trabalho, a nossa função como voluntário da conscienciologia. Uma coisa que o professor Valdo sempre falava, que eu cito muito, é a questão, veja onde você rende mais. Então, o que é render mais? Aonde os meus trafores, neste momento, estão ajudando mais. Então, sim, isso eu acho que é muito sério. Então, nesse contexto, o que vai dar mais lucros evolutivos, o que vai ajudar mais pessoas? Então, acho que isso é muito sério. Então, às vezes está ajudando mais com CIEX, você não vê. Não, com CIEX, não tenha dúvida. Então, às vezes não está ajudando o número, aquela fila de pessoas famintas, mas está ajudando aquela fila de consciex que estão precisando despertar, acordar para o extrafísico, que ali tem muito, ali precisa muito. Tem muita consciex dormindo lá de cobertinha. Então... Jacinta? Pois não. Parabéns, Marilux. Obrigada. Pelo excelente verbete. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aqui na Fatologia, página 7, sexta linha, a cosmoética e a fraternidade caminhando juntas. Você poderia dar uma explicação melhor sobre esse caminho?
Então, a cosmoética e a fraternidade caminham juntas, porque é aquela história, a intenção. Qual que é a sua intenção em ser fraterno? É para chamar atenção? É para querer ganhos secundários? Ou está sendo verdadeira? Com que objetivo que você faz alguma Tacom ou Tales? É para mostrar para o mundo que você é solidário, porque a pessoa que fala muito solidariedade, ela não tem ação. Quantas vezes a gente vê no jornal, precisa de ser mais solidário, precisa isso, precisa aquilo, mas não coloca a mão na massa. Então, se ela tem intenção, ela não precisa falar. Aquela história, cachorro que late muito, não morde. Não sei se você conhece esse provérbio. Então, aquela história, com que intenção que você está fazendo? Só vou contar uma que é rapidinho, não sei se dá tempo aí, tem bastante pergunta. Você tem que ver o seguinte, o ideal é ser mais sucinto para a gente poder atender o maior número de perguntas que tem aqui. Então, eu coloquei aqui a solidariedade silenciosa, só para completar o que a amiga perguntou. Eu estava almoçando com um amigo no restaurante, eu estava muito bem, estava tranquila, estava em paz. Aí sentamos, estava contando de nosso conhecimento, falando a respeito da conscienciologia e tal. Aí sentei para almoçar. Fui buscar um copo de refrigerante. Eu não costumo tomar refrigerante, mas fui. Falei, vou lá tomar um copo de refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Peguei para mim e para o meu amigo. Na hora que eu estava na fila, tinha uma mulher atrás de mim que me deu como se tivesse dado um empurrão, mas ela não bateu. Eu falei, pá, aqui tem coisa. Aí eu ainda perguntei, a senhora quer entrar na minha frente? Ela com aquela cara fechada, não respondeu. Falei, beleza. Fui, peguei o refrigerante, sentei, a mulher atrás de mim, mas eu percebi, fiz uma leitura energética natural, sem forçar a barra, que ela estava querendo, estava mordendo de tristeza, de raiva, agoniada, de mal com o mundo. O que eu fiz? Eu sentado na minha cadeira, atenção dividida, e eu jogando energia para a pessoa. Comecei a jogar essa energia, conversando com a pessoa. Você está bem? Qual energia que você vai jogar? Energia positiva. Se ela estava desequilibrada, ela começou... Ela ainda não, ela estava, de vez em quando ela olhava, que ela sentava assim na minha frente, sentou na minha frente, eu olhava e ainda estava com a cara fechada. Eu nem chamei amparador. Falei, não, vou ver se eu dou conta sozinha. Se eu dou conta sozinha. Eu falei, pá, vamos jogar mais, vou jogar mais. Atenção dividida e jogando. De repente, acabou o almoço, a gente ficou mais um pouquinho e saí. Na hora que eu passei perto dela, ela olhou e deu aquele sorriso. Eu falei, melhorou. Energia silenciosa, o trabalho silencioso sem plateia é esse. Né? Ninguém precisa saber. Nem o meu amigo que estava ali almoçando comigo soube disso. Não comentei nem com ele. Então, quando você quer fazer uma assistência com cosmoética, que é sincera, com fraternidade, não precisa a gente comentar com alguém. A gente que sente feliz. É lógico, um aparador, tal, se ele estivesse junto, ele sentiria também, porque a gente está fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando em torno disso, tentando ajudar. Mas foi um alívio para ela e eu senti feliz. E é uma assistência silenciosa. Ninguém sabe, estou contando agora. É só para ver, para entender. Tudo bem? Obrigada. Então, olha, eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou pedir para, se possível, ser mais sucinta para a gente ver se a gente consegue, né? Sem ser sucinta não quer dizer que você vai dar informação do jeito, mas vamos ver quantos que a gente consegue atender, tá? Então, eu tenho 5 pessoas diferentes de Conceição dos Ouros. Vamos começar. Poderia comentar sobre a técnica dos mimos energéticos? Essa técnica dos mimos energéticos, eu uso desde quando eu me conheço por gente. Meu carro era cheio de bala, cheio de chocolate. Eu sempre gostei, a vida inteira, de fazer isso. E era às vezes dissimulada, estava com o carro cheio de bala, às vezes tinha um monte de criança, eu deixava cair uma bala, as crianças olhavam, eu falei, essa não, mas eu tenho um monte aqui. Aí começava a distribuir bala, às vezes um grupo de idosos, quando a gente estava passando, eu dissimuladamente pegava também um chocolate. Eu falei, tá gostoso, quer um? Então, é uma técnica que eu sempre uso desses mimos energéticos. Eu gosto de fazer, isso aí me dá prazer. Eu não faço para ser reconhecida. Ela gosta de fazer isso, ela gosta de fazer aquilo.
é o que a gente comentou, é uma coisa natural. Sai natural, eu gosto de fazer. E se me dá prazer, por que eu não... Eu gosto de mim. Se isso me dá prazer, por que eu não faço? Então, é uma técnica que eu uso para fazer... Se eu pudesse, se eu fosse rica, eu só ficava fazendo... Uma das coisas que eu ia fazer muito era isso. Ser muito fraterna com os outros. Poderia comentar sobre Consim Large e Consim Miserê? O Consim Large e Consim Miserê, eu acho que segue a mesma linha. É aquela Consim que não é egoísta, que partilha os seus conhecimentos, que partilha um pouco do que você tem. É um exemplo bem banal: se você tiver meio quilo de açúcar lá, a pessoa está precisando fazer o café, dá o seu e o dela, você dá um para ela, faz um só seu, não espera no amanhã. Então, são coisinhas assim que você faz não esperando o retorno. Isso é a Consim Large. A Consim Miserê... A Consim Large é a Miserê? Isso. A Miserê é aquela que é egoísta, que não pensa em nada, que tudo é para ela, o dela é o melhor. E, coitada, é uma pessoa que sofre mais. Porque tudo é para ela, tudo é para ela. Até as patologias ela pega, né? As consciências patológicas. Por quê? Porque ela se vitimiza, ela se sente mal. E se ela não é uma Consim Large, como é que ela vai fazer um trabalho energético com qualidade? Ela vai doar com egoísmo. Não, vou dar só esse pouquinho, senão vai acabar a minha. E não aceita um vampirizador perto. Já chuta com tudo. Você tem que respeitar e querer ajudar o assediador também. Porque a gente já foi assediador um dia. Né? Poderia comentar mais sobre o perdão sendo o pulo do gato para a evolução? A gente já falou um pouco sobre o perdão. O perdão eu pus o pulo do gato, porque se a gente não ser despreendida desse sentimento, né, de tiver um ressentimento, um pouquinho de raiva, ficar meio angustiada com a pessoa, e isso fica impregnado na nossa psicosfera, e queira ou não queira, na hora que você está emanando uma energia, você está emanando essa energia de angústia, de chateação, de decepção. Então, já que vamos trabalhar com qualidade, né? Com amor e com carinho. Perdoando. Desculpa. Poderia expandir a superação da síndrome do vampirismo energético, acabando com o medo do assediador? Então, a gente falou também um pouquinho disso, porque tem pessoas que têm medo de assediador. Falou em assediador, a pessoa já assusta, já afasta, não quer saber do assediador na psicosfera. Mas se a gente quer treinar para ser desperto, tem que aprender a trabalhar com esses assédios. E ajudando essas consciências, fazendo matares, nem que comece pela TACOM, que você suba 2 degraus, desce 1, suba mais 4, desce 2, mas é paulatino. Então, às vezes, com o assediador, tem que usar essa técnica, é trazê-lo para o nosso lado, é dar carinho, é dar atenção, porque aí ele vai ver, poxa, eu estou sendo tão mal com ela, estou jogando isso, estou fazendo aquilo, ela está com tanto carinho, mas é acolher. A melhor maneira de você acabar com a raiva de alguém, o ódio de alguém, a insatisfação de alguém, é que ele dá aquele abraço com bastante energia, com carinho, ser acolhida com afeto. Igualzinho uma criança, né? A criança, o que ela gosta? É de carinho, é de afeto. Ela é inocente, ela nem sabe distinguir um afeto do outro, mas sempre está querendo estar do seu lado, quer um abraço, quer um beijinho. Né? Então, se tratando de assediador, é dar carinho também. Ele também é uma consciência que está em evolução, que está procurando crescer, só que ele não sabe a maneira, né? Não tem um pouco de discernimento. Então, vamos ajudá-lo da maneira que a gente possa a trabalhar isso também. As PCs clareando os fatos e parafatos. Eu já tive várias projeções em que eu posso dizer que os amparadores foram solidários. Tem vários, deixa eu ver se eu lembro uma. Eu tenho um cunhado, essa é uma que eu achei muito importante, que já dessomou há 26 anos quase. E a gente não tinha notícia dele, o filho dele também não tinha notícia dele, eu sempre emanando energia, o cara
era uma potência no parapsiquismo, clarividente, claudiência, clarividência viajora. A gente tinha uma afinidade muito grande. E eu nunca projetei e pensei, encontrei com ele. Aí o que aconteceu? Meu sobrinho estava fazendo curso no IPC, de CP2. E eu estava em casa, eram umas 10 horas, 9 horas, deu aquela soneira, aquela vontade que eu não conseguia abrir o olho. Eu falei, estou precisando fazer uma doação de energia, qualquer coisa, ou projetar, não sei o que é, vamos lá. Fui fazer o trabalho. Aí, de repente, eu entrei numa projeção e o meu cunhado estava lá, eu estava lá entre 4 pessoas, assim, numa cadeira, conversando, eu sentada, e vi o meu cunhado chegando pelas costas. Aí eu falei para o pessoal, gente, você dá licença um minutinho, um segundinho, que eu estou precisando de notícia desse meu cunhado, eu amo esse meu cunhado. E, pelas costas eu vi, levantei, dei um abraço, conversei, ele me deu notícia, falou para eu dar notícia para o meu sobrinho, que é o Flitzelma, falou um monte de coisa gostosa. Aí eu liguei para o Flitzelma, nada dele atender, ele estava em imersão. Falei, mas que sacola, que vontade de contar para ele. Aí, de repente, eu falei, na hora que você chegar, eles tinham no áudio, a hora que você chegar, você passa em casa que eu tenho uma notícia para você. Ele foi correndo na hora que chegou. Tia, o que você tem para me contar? Aí eu falei, olha, eu tenho notícia do seu pai. O quê? Notícia do meu pai? Tem. Pois eu vou falar, eu também tenho notícia dele. Eu falei, você quer que eu conte primeiro ou você conta primeiro? Não, tia, pode contar primeiro. Olha, seu pai está fazendo curso intermissivo e mandou falar isso, isso, isso. Ele ficou de boca aberta. E era o Moacir, que estava no curso, que era o epicentro do curso, e pela Consciex falou a mesma coisa, que ele estava no curso intermissivo, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Olha a solidariedade aí. Me ajudou, porque eu fiz uma projeção, confirmou, para o meu sobrinho confirmou, eu vim aqui, comentei com o Moacir, também para o Moacir. Então foi uma solidariedade, uma confraternização coletiva, né? O esclarecimento foi para todo mundo, e ele ficou muito feliz, e eu também, todo mundo. Agora vamos para Braga, Portugal. Fatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima. Poderia ampliar, se possível, sobre alguma vivência autoconsciente na condição de mini-peça, você acabou de falar, né? Do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial, se percebeu uma primeira vez dessa vivência e como repercutiu na sua proexis? Olha, essas vivências de projeção, eu estava distraída procurando a página. Como mini-peça. Dessa forma, de alguma forma, você foi, né? A vivência consciente na condição de mini-peça. Do mecanismo. Se percebeu uma primeira vez dessa vivência e como repercutiu na sua programação existencial? Olha, embora eu conheça a Conscienciologia faz pouco tempo, 6 anos, eu sempre pensei que a gente fazia parte de um mecanismo maior, só que eu não usava essa terminologia. Então é aquela história, essa vivência, nós sabemos que um depende do outro. Se for fazendo uma analogia nesse sentido, você ser uma mini peça, então vamos ser uma mini peça limpinha, não deixar enferrujar, bonitinha, polida, porque uma pecinha pequenininha, às vezes interfere no maxi mecanismo. Então, vamos ser uma pecinha organizada, uma pecinha limpinha, não dá problema, não precisa chamar alguém para ficar ali limpando, você se liderar, falar, não, estou um pouquinho suja, vamos lá, trabalha, ajuda, faz. Então, ser uma mini peça, funcionante, uma mini peça atuante, uma mini peça proativa, com vontade de aprender e de ajudar. Um abraço para você também, li seu recado aqui, que ela mandou um recadinho para mim. Maniologia, primeira linha. Isso é Goiás agora, Goiânia. Maniologia. Gostaria que comentasse a eliminação da mania do criticismo. Então, a mania do criticismo, a gente tem que ter uma visão mais traforista, né? Se a gente tem uma visão mais traforista, porque o criticista, ele faz crítica pela crítica, ele não vê
o lado bom da coisa. Então, é eliminar isso daí, eliminar, jogar tudo fora, não deixar a pecinha estragar, né? É isso daí. Então, trabalhar, ser fraterno, ser amigo, e pensar em coisas positivas, né? Não a crítica pela crítica, e valorizar os trafores, porque todos nós temos trafores. Todos temos. Pode não reconhecer, mas nós temos trafores. Então, dá valor aos trafores para eliminar os trafares. Florianópolis. Poderia falar-me sobre o voluntariado conscienciológico com Volicionina e Presteza? Isso é bom. Então, assumo voluntariado de novo. O voluntariado é um trabalho solidário, porque aqui não se ganha nada financeiramente, mas se ganha muito, muito e muito, muito. E trabalho voluntário. São todo tipo, de uma dinâmica tem trabalho voluntário, de um curso tem trabalho voluntário. Tem um trabalho voluntário que eu amo também, que é na quarta-feira, ponderações. É a hora que você faz pergunta, que você tem uma dúvida, que ele ajuda. Tem o calipino, tem o celilóquio. Celilóquio? Colilóquio. Colóquio. Colóquio. Colóquio, é. Colóquio. Então, são trabalhos voluntários que ensinam você a trabalhar. A serexologia, por exemplo, são pessoas que lá vão apresentar a sua pesquisa serexológica. Então, você começa a trilhar o seu caminho ali para fazer esse estilo de pesquisa. O trabalho voluntário é a melhor coisa que a gente faz, porque não é por obrigação, é o prazer, né, de fazer. Você fica muito bem fazendo alguma coisa, que é melhor do que você ver que você pode contribuir com o mínimo. Então, é o trabalho com Volicionina, é com vontade mesmo. Vamos para Madrid. Gostaria que comentasse a TARES feita com ternura. Na sua experiência, como você envolve com ternura para a TARES, sem acabar fazendo uma TACOM, deixando de dizer o necessário pela emocionalidade da situação? Eu acho que é aquela história, fazer uma TARES paulatina. Eu já comentei aí no geral um pouco. E à medida que você vai falando com a pessoa, que você vai conversando, você vai vendo até que ponto ela pode suportar. Porque é aquela história, tem banca, põe em banca quem tem competência. E eu não tenho competência para chegar de uma vez, e a pessoa talvez não tenha estrutura, em vez de eu ajudá-la, eu procuro, mas que comece com TACOM, vamos com calma, isso aí vai passar, vamos estudar, vamos pensar o que está acontecendo. Aí no outro dia ou na outra semana que ela vai conversar, você joga mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, porque tudo é na base da ternura, é do carinho. E para fazer soco na cara é quem tem competência mesmo, e eu não tenho competência para isso, então tem que ser aos pouquinhos, vamos lá. Eu já fiz soco na cara, mas não deu bom resultado. Então, a gente tem que fazer com carinho, nem que precisar começar com TACOM e depois expandir. Porque aquela história, se a pessoa está com fome, você vai falar, fazer uma TARES para ela, não vai resolver. Se ela está precisando de dinheiro, você vai falar de outra... Não vai adiantar. Então, é à medida que a gente vai ajudando, né, fazendo, compartilhando, colaborando, ela mesmo dá a chance para você trabalhar. E aconteceu vários casos comigo, e eu consegui, já tem gente que está na conscienciologia, através dessa TARES com carinho. Você podia expandir a fobia aos preconceitos? A pessoa tem a fobia e o preconceito. Não. Se tratando de fraternidade, né, de solidariedade. A pessoa, às vezes, tem medo de ficar conversando com uma pessoa simples, com uma pessoa humilde, porque aquela pessoa que tem o mesmo cargo que ela pode estar olhando, isso não faz bem para o status dela, não sei o quê, e tal, uma coisa desse tipo. Então, eu penso o seguinte, que
eu acho que a gente tem que tratar todo mundo de uma maneira igual, tratar todo mundo com carinho, com respeito, respeitar o nível evolutivo de cada um. Se a pessoa está do teu lado, no caso, a pessoa que é diarista, que está ali todo dia, ou que trabalha diretamente na sua casa, você tem que tratá-la com carinho, porque, primeiro, é ela que começa o trabalho, é ela que ajuda a você fazer a sua comida, é ela que ajuda a fazer isso, fazer aquilo. E se ela está lá, alguma coisa tem para a gente estar junto. Então, não ter preconceito de nada. Eu convido, aqui eu não tenho, né? Mas lá, quando eu tinha, era a primeira a sentar junto comigo. Deu um trabalho para fazer isso, para acostumar, porque teve uma que morou 6 anos, outra que morou 7. Mas eles são a primeira a sentar, e eu faço questão disso, porque se ela está do meu lado, está me apoiando, olha, tem coisa, tem angu nesse caroço. Como é que é? Tem caroço nesse angu, né? Tem caroço nesse angu. Independente de qualquer situação, de qualquer preconceito, é respeitar o nível evolutivo de cada um e tratar como como amigo. Se não tem aquela amizade agora, vai ter no futuro. Então, é tratar com respeito e com amor, com esse sentimento elevado. A saideira. Eu cheguei retardatária, não sei se já foi respondido, mas lá na Interaciologia, página 8, segunda linha, eu fiquei curiosa para saber o que você pensou em relação ao tema quando você colocou a interação primeiro, segundo, próximos passos. Essa interação primeiro e segundo passo, como que eu te explico? Quer ver? Primeiro, para você começar a fazer uma TARES, vamos pela TARES, então. Você vai devagarinho. O primeiro passo é conversar com a pessoa, ver como que ela pensa de uma maneira geral. Segundo passo é jogar uma sementinha, dar um pontinho de curiosidade. E o seu exemplo, né? Junto com o seu exemplo, você joga uma sementinha. A curiosidade fica aguçada. Que nem, por que você estuda tanto quando eu estava lá em Ouros? Por que nesse período você não sai, você fica fechada entre aspas? Porque as pessoas já sabiam que a hora da tertúlia eu tinha um compromisso. Então você vai jogando a sementinha. Aí você vai falando uma palavrinha, pá, é uma palavrinha-chave. Depois você vai jogando outra. Então, tem passos até chegar a pessoa a querer, a interessar mais pela tarefa de esclarecimento, né? E a gente, como não devemos fazer estrupo evolutivo, esperar um momento, é tentar pescar, né, a maneira que vai dando corda. A maneira que a gente vai dar corda já vai vindo. Então, é aquela história, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, são vários passos, é paulatino, não ficar ansioso, agoniado, porque a gente sabe como que é a conscienciologia, que é sempre, né, trazer todo mundo para cá, mas não adianta. Todo tem um momento e respeitar o momento, né? Nós temos nosso momento. Tudo Deu para entender aí, amiga? Agradecemos, então, a Maria Lúcia, uma conhecida Marilux, né? Agradecemos, esperamos os próximos verbetes, agradecemos aos tertulianos, aos teletertulianos, aos paratertulianos, e até a próxima, tá? Eu que agradeço, valeu. Os comerciais? As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 24 perguntas enviadas online. Para hoje temos 3 recados. A Marta Brito com Efeitos do Perdão, Terezinha Mello com Programa de Verbetografia em EAD e André Chataloff, Campo Proéxico. Boa tarde. Próximo fim de semana, 3 e 4 de junho, será ministrado pelo professor Mário Oliveira o curso Efeitos do Perdão, na sede da CIP. O curso tem como objetivo apresentar como o perdão liberta a pessoa do passado de sofrimento, dando possibilidades de viver o presente, construindo o futuro promissor em paz consciencial. Tópicos: evolução consciencial, relações grupo-kármicas, entendendo o perdão, hétero-perdoador e auto-imperdoador, benefícios do perdão, repercussão do não-perdão.
dificuldades em perdoar, ganhos secundários, sentido da culpa, na busca da paz íntima e exercícios do perdão. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Para quem quer fazer seu verbete, a Enciclosapiens está com o programa Verbetografia EAD, que vai iniciar no segundo semestre agora, no dia 3 de agosto até 26 de outubro. A estrutura são 12 módulos semanais, aulas online mais aula vídeo. Aulas todas quinta-feiras, 19h30 às 21h30. Também terá aulas online Tira Dúvidas, que é às quintas-feiras, também das 19h30 às 21h30. Também existem aulas em vídeo e texto disponíveis para estudo. A carga horária é de 48 horas aula. Duração de 12 semanas, investimento, a pessoa pode ligar para a recepção do CAEC para saber que é o prefixo 45 3525 2652, ou então pelo e-mail caec@caec.org. Lembrando que aquelas pessoas reciclantes que já fez o curso, existe um desconto de 25% sobre o valor da inscrição, para grupos fechados ou mais. Obrigada, e qualquer informação, então, na recepção do CAEC. Boa tarde aí a todos e todas. Nós estamos aqui para divulgar o curso de imersão, Campo em homenagem, né, referente aí à Apex. Bem, o que acontece, o que é esse curso, né, da Proexológico, ou Proéxico? Ele é o primeiro curso de campo da Apex. Para quem não sabe, o curso de campo é igual um ECP2, né, aos mesmos módulos do ECP2. Ele vai acontecer em Foz do Iguaçu, Hotel Mabu Interlúdio, aqui na Rua da Cosmoética, do lado do CAEC. Isso vai acontecer no dia 18 de agosto, às 3 horas da tarde. O término no domingo, às 17 horas. Você que já fez ECP2, você que já fez curso de campo e queira entender um pouco mais sobre a sua Proex, é possível de ter um ambiente que faça perguntas, né, mas a gente nunca garante isso. Mas vale a pena a gente ter contato aí com a nossa equipe extrafísica, contato com os amparadores do curso intermissivo. Aproveite e se organize. Então, 18 de agosto, primeiro curso de campo proéxico da Apex. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Reciclopensene, da especialidade Pensenologia, com a professora verbetógrafa Bruna Baricelli. Uma boa tarde a todos e até amanhã.